Olá, eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de liderança, mentor de vendas e treinador comportamental. Sejam todos bem-vindos ao Propulsor Empresarial Podcast. Nessa parceria tão bacana que estamos desenvolvendo para esse projeto, aqui com a Rádio Conexão FM, para trazer conexão, para trazer, obviamente, crescimento, para trazer evolução para todos aqueles que desejam crescer. E hoje vai ser incrível. Hoje vai ser fantástico, porque se eu puder usar um trocadilho e todos entenderão depois, a pessoa que teremos hoje é alguém visionário. Alguém que vai contribuir de uma maneira ímpar, que vai poder dar dicas e que tem autoridade para contar alguns segredinhos para nós, para auxiliar todos aqueles que desejam crescer. Mas antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Furolento Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos do bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro para muito além do agora. E Estúdio Visual Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing. Serviço de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E claro, Vision Comunicação Visual, essa é boa. Especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu vou apresentar. Vou apresentar essa pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo. O nome desse rapaz que carrega uma trajetória de muito trabalho, de muito estudo, de muito crescimento. Josué Altair Rodrigues, empresário há mais de 20 anos, idealizador de várias marcas e negócios, hoje diretor da Vision Comunicação Visual, empresa com mais de 10 anos atuando com excelência e dedicação. Com várias formações nas áreas de gestão, liderança, inteligência emocional, Josué é casado e tem 2 filhas. Josué, para te passar a palavra, temos uma provocação. Vamos lá. As empresas inovam e expandem na medida que o empreendedor cresce e evolui. Josué, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial Podcast. Obrigado, Evandro. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast. Com certeza acho que vai ser um papo muito bom aí para a galera conhecer um pouquinho dos bastidores também, né? Da nossa vida pessoal e profissional. Então acho que vai ser uma noite muito valiosa. Muito bem. E a nossa provocação? As empresas que inovam e expandem na medida que o empreendedor cresce e evolui. O que você teria a dizer dessa provocação? Eu acho não, tenho certeza, né? É impossível a empresa crescer se quem está à frente dela não tomar as rédeas e ter as iniciativas certas, né? Então, quanto mais a gente se desenvolver, mas não só o se desenvolver, né? O desenvolver e aplicar. Eu acho que a principal coisa para a gente conseguir ter sucesso dentro do empreendedorismo é sempre aplicar o que a gente aprende. Porque no momento que a gente estiver aprendendo, faz inúmeros cursos, treinamentos, e tu não colocar nada em prática do que tu aprendeu, eu acho que é tudo em vão, né? Então, eu acho que a principal característica do aprendizado é a aplicação. Que legal. Sabe, Josué, eu sempre gosto muito, e eu sou suspeito a falar, afinal de contas eu trabalho com isso, com desenvolvimento humano, e é bom trazer esse olhar porque é o seguinte, muitas vezes eu percebo que
os proprietários, os gerentes, os supervisores fazem uma infinidade de treinamentos, de cursos, não só comigo, como... Sim. E eles colocam, sim, na pauta a aplicação, mas muitas vezes eles vão aproveitando a oportunidade. Poxa vida, apareceu algo em algum lugar, eu vou. Apareceu outra coisa, eu vou. Não existe um planejamento Certo. de quais competências buscar para poder aprimorar, para poder desenvolver, para aí ter a aplicabilidade que a gente precisa na organização. E me parece que isso tem que fazer parte do planejamento. O que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque hoje o mundo está muito corrido, né? A gente vê... O WhatsApp é uma facilidade incrível. Ao mesmo tempo, nos toma um tempo violento, assim, durante o dia, né? Então, se a gente não tiver um planejamento, tu vai passar o dia inteiro respondendo WhatsApp. Então, planejamento já tem que acontecer. É a mesma coisa que uma agenda, né? Se a gente não fizer a nossa agenda no final de semana, para a semana, começar a segunda-feira sem saber o que tu vai fazer durante a semana, com certeza tu vai fazer 25% de tudo que tu precisaria fazer, né? Então, sem planejamento, com certeza não vai funcionar, né? Inclusive para os treinamentos. Exato. E, olha, eu vou ser muito franco contigo, Josué. Como é um gap que a gente vê nas organizações? Você também passa por muitas empresas, Sim. né? Com o seu serviço, mas é um gap. É um gap que quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, precisa estar atento a isso. Sim. O que eu preciso buscar para evoluir? É uma boa provocação. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente começar. Mas, enfim, Josué, olha só. A gente quer usufruir, né? A gente quer explorar a tua inteligência, a tua expertise. E a gente sabe que, caramba, 20 anos empreendendo. Se acertou, mais que errou. Senão não estaria no mercado. Isso aí. Mas muitas lições aprendidas. Muitas, muitas. Quais você poderia trazer para nós? Agora nós vamos explorar, agora nós vamos te sugar. Vamos lá. Porque a galera que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando, elas estão sedentas por isso. Eu tenho certeza que uma das lições que não só eu como empreendedor, assim como outros empreendedores com certeza passaram por isso, alguns infelizmente tiveram um insucesso devido ao acontecimento, né? E é algo que realmente a faculdade não ensina, a escola não ensina, é um aprendizado que muitas empresas passaram, outras não conseguiram passar, que foi a pandemia, né? Então, um exemplo maior e melhor que esse, dentro do empreendedorismo, porque eu acho que foi um momento assim, existiam muitas empresas que não estavam bem, né? A gente sabe, que não conseguiram vencer esse período. Outras empresas, com uma estrutura mais preparada, conseguiram vencer. Outras empresas grandes, também a gente viu que não conseguiram passar pela pandemia. E a escola não ensina isso para ti, não vai te preparar para uma pandemia. E eu vi que naquele momento, eu até essa semana tive uma reunião com outros empresários, né? E eu compartilhei isso. Naquele momento da pandemia, no momento que foi lançado o lockdown, eu reuni a minha equipe. Na época, nós éramos em 11 colaboradores. E sentei com todos, né? A gente fez uma roda, sentamos juntos. E comecei a explicar para eles que, naquele momento, a gente teria que parar. Porque era uma lei, né? Então, lockdown, parava tudo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Era algo muito incerto. Se a gente falar hoje com o que a gente viveu... Daqui a um pouco tu já começa a pensar em algumas iniciativas. Posso fazer de tal maneira ou de tal jeito, mas a gente não tinha isso, a gente não sabia, era algo novo para todo mundo. E conversei com eles e falei, olha, todo mundo vai para casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza em breve eu vou entrar em contato com vocês. A empresa não vai mandar ninguém embora. A gente sabe, na época, a realidade da minha empresa, eu estava no momento de investimento, a gente estava galgando uma mudança já com outro pavilhão, com contrato assinado, com matérias-primas para a reforma comprada já pagas. Então, eu me descapitalizei um mês antes da pandemia, porque a crescente no trabalho estava muito boa. Então, tu não imaginava que ia acontecer aquilo, né? Então, foi um risco que eu estava correndo naquele momento, o cenário está muito bom, né? Então, fiz esse aporte, investi e tivemos a pandemia. Conversei com eles que em alguns dias eu entraria em contato. Fui para casa, quando cheguei em casa com aquilo
no peito, assim, como um dever meu de achar uma solução. Porque daqueles 11 colaboradores, tinha umas 30 pessoas, né? Contando com as famílias, filho, marido, esposa. Então, eu me senti responsável por aquelas 30 pessoas em achar uma solução para aquilo. Fui para casa, fiquei até as 10 horas da manhã do dia posterior em casa. Falei para minha esposa, não, eu vou para a empresa, né? Peguei e fui para a empresa. Quando saí na rua, parecia a cidade fantasma Garibaldi, né? Verdade. Fui lá abri, parecia... Eu lembro. Nossa. Período. Quando eu entrei na empresa, parecia que eu estava assaltando a empresa, assim, porque não tinha ninguém na rua, né? Algo assim de filme muitos mesmo. empresários na época que fizeram alguma coisa eram tratados como tal. Sim, exato. E essa é uma das críticas que eu tenho e que eu não esqueço. Mas ok, isso é para um outro momento. Então, eu cheguei na minha empresa, abri o meu notebook ali e comecei a olhar as notícias, né? Para ver o que estava acontecendo, para tentar entender um pouco mais. E aí me deparei em uma das notícias, num comércio da China, eu vi uma proteção de acrílico num balcão de atendimento. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, tá aí a solução. A gente trabalha com comunicação visual, né? Fachadas, revestimento em ACM, letreiros, toda essa parte. Mas a gente possui um maquinário que pode desempenhar várias outros produtos, né? E aí, naquele momento, quando eu vi aquela proteção de acrílico, eu falei, cara, vai ser isso. Vai ser isso. Já liguei para um dos colaboradores, que está há muito tempo comigo, o Gabriel, né? Gabriel Moreira. Liguei para ele e falei, Gabi, na parte da tarde, se tu puder vir para cá. Aí já chamei outros também que trabalhavam comigo. Na época, algumas peças-chave ali. E lembrei de um cliente meu, potencial para esse produto, o Jorge da Hortafruti. Então, liguei para o Jorge e falei, Jorge, teria como tu passar aqui na empresa hoje à tarde que eu quero te mostrar um material, uma solução para tuas atendentes? Aí ele falou, não, se for referente à pandemia e para proteger elas, passo aí sim. Então, eu, como iniciei operando todos os maquinários, então, no início da empresa, né? Uhum. O eu-presa, né? Uhum, o eu-presa, sim. Comecei... então eu sabia operar a CNC, eu fazia a criação no core, eu atendia, eu era o comercial, eu era o financeiro. Peguei o projeto daquela peça de acrílico, fui para a CNC, desenvolvi, fiz o projeto no computador, cortei o projeto, coloquei no balcão e no momento que ele chegou, eu já atendi ele atrás dessa proteção. Quando ele chegou, ele já olhou a proteção e falou, pá, José, isso aqui é ótimo. Então, ou seja, você criou uma experiência de venda que não só mostrasse o produto, como também demonstrava a eficácia dele. Exato, exato. Para ele já ver mesmo o produto materializado ali que realmente ia funcionar, né? Bom, foi assim, em questão de 5 minutos, ele já analisou o produto, já fechou o produto para todas as lojas, sem me pedir nem o preço do produto. José, pode fazer para todas as lojas. Aí a gente teve um outro desafio, né? Que é os desafios do empreendedorismo, né? Conseguir a matéria-prima, porque todas as empresas naquela semana pararam, né? Sim, então, imagina. Liguei para um dos fornecedores e aí esse meu fornecedor aí... Para ter uma ideia, Evandro, na época, assim, a gente comprava mês, tá? Por mês, umas 6, 7 chapas de acrílico, num mês. Para atender a nossa demanda de letras, e displays e outras coisas assim, né? Perguntei para ele quantas chapas ele conseguiria me fornecer. Ele falou, olha, José, eu tenho em estoque umas 100 chapas. Aí, na época, eu falei para ele, tá, e quanto é que tu me faria essas chapas aí? Foi R$38 mil na época, né? Que há 5 anos atrás... Considerando que tu recém tinha se descapitalizado... Exato, não. Para questão do investimento. Não tinha capital. E aí... Agora dá risada. Mas foi um sufoco, né? Aí ele falou, não, eu consigo fazer para ti 7, 14 e 21 dias para pagamento. Eu falei, não, imagina, não tem como, né? Eu falei, preciso de um 30, 60 e 90 aí, né? Aí ele falou, não, então tá, então eu te faço nesse prazo e pode vir buscar as chapas. Que legal, eu só quero pegar esse insight porque isso vale muito a pena. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que valorizar só o cliente, mas quando tu consegue fazer uma parceria firme com um fornecedor, tu tem um aliado poderoso nos momentos de dificuldade. E quando tá fácil, tá todo mundo rindo. Exato. Agora, no momento difícil é que tu vai ver quem é teu parceiro. E é bom desenvolver isso. Claro, e naquele momento ali, para quem que ele ia vender acrílico? Eu tive a ideia naquele momento, né? Mas a ideia tava lá na China, né? Eu que fui atrás de procurar algo.
E aí fui lá. Eu acho que eu me lembro de eu ter visto algo, ter mandado pra ti e disse, não, Evandro, isso eu já tô fazendo. Pode ser, Eu sim. saí depois de você. Verdade. Aconteceu alguma coisa. E aí o legal, assim, Evandro, que daquele momento ali que a gente fez essa primeira movimentação, buscamos as chapas lá, fiquei com o lote todo das chapas, então já gerei uma dívida ali que, né? Legal. Na fé. Na fé. Na fé. Até porque não era garantia nenhuma que tu ia receber, né? Porque Exato, tava então... todo mundo apertado. Claro, mas aí então, né, pensando nos mercados, que ia ser algo essencial, Sim, né? sim. Então, a gente começou a fabricar isso, entregamos as primeiras no outro dia, a gente já entregou, já foi instalar, já chamei a equipe de instalação de volta, a equipe comercial, com todas as proteções, né, na época que eram necessárias. Chamei o pessoal e o time comercial começou a desempenhar a sua função ali na venda. A gente instalou na Hortafruti, em seguida o Cairu já chamou a Rede Grepar, fizemos para a Rede Piá inteira, então foi vários mercados para o Caetá, outros mercados também. E aí começamos a entrar em consultórios, em farmácias, em hospitais. O lockdown foi no dia 20, então a gente trabalhou dentro do nosso segmento janeiro, fevereiro e os 20 dias de março. Nesse período de 10 dias, do dia 20 ao dia 30 de março, o nosso faturamento, só com as proteções de acrílico, foi maior do que janeiro, fevereiro e os 20 dias de março. A gente não precisou mandar um colaborador embora. Isso aí foi uma vitória, né? Porque não tem explicação. Só que aí tu vê que tu tem que sair do conforto, né? Tem que sair da tua zona de conforto para buscar algo. Se eu ficasse em casa chorando as pitangas ali naqueles dias... Cara, eu ia ter quebrado a empresa, eu ia ter falido, sem dúvida alguma. Os colaboradores que eu tinha naquela época, eu ia ter que demitir. Então, Sim, foi algo... Não tinha como manter a estrutura, né? Foi algo, assim, de Deus mesmo, que me capacitou para conseguir desenvolver aquilo e conseguir manter a empresa, né? Então, isso aí a escola não e ensina, a faculdade não vai te ensinar. Não ensina. Nem sei se tem algum lugar que ensina. Sabe que tem uma frase... atribuem a Michelangelo. Na época que ele estava pintando a Capela Sistina, diz que ele teve um momento de bloqueio, né? Enfim, bloqueio artístico, que chama, né? Certo. Bloqueio intelectual, onde ele não conseguia ter ideias de continuar a pintura da Capela Sistina. E ele ia todos os dias, então... ia lá, arrumava as ferramentas e ficava sentado olhando para o teto da Capela Sistina. E nessa metáfora que contam, que imagino que seja uma metáfora, que em um momento um padre chegou, mas Michelangelo, por que você vem sabendo que não está fluindo? E aí Michelangelo respondeu, eu não sei quando a inspiração vai retornar, mas quando ela retornar, ela vai me encontrar trabalhando. Que legal. Então, assim, se é verdade, não sei, mas a metáfora me serve como inspiração. Sim. Então, é meio que isso. Tu não estava em casa, você estava no trabalho. E a gente sabe que teve muita gente que foi impedida de trabalhar. Eu só não entendi, porque você estava impedido de trabalhar. E você conseguiu uma autorização? Sim. Ou foi assim, daquele jeito? O início foi daquele jeito, na né? força da raça e seja o que Deus quiser. Mas assim, me trouxe paz porque Imagina, você tava desde a ajudando. primeira peça que a gente instalou, a gente viu que aquilo era eficiente. Sim. E ia ajudar tanto... Tu imagina um atendente Sim. passar 500, 600 pessoas no estabelecimento por dia e a pessoa com a máscara, com óculos ali... A gente sabe como foi, né? Imagina. Então, aquela proteção ali facilitou muito. Criou uma barreira ali para o atendimento mesmo. Sim. E até na primeira semana... Até a gente teve umas 3 denúncias, mais ou menos, na primeira semana, né? Tu tava tentando fazer o bem e é denunciado. Mas teve olha umas 3, que porque aí o pessoal vai. começou a ver a movimentação. Não, mas o pessoal tá trabalhando e tal, não pararam. Certo. Aí, então, teve um dia que veio o secretário da Saúde, até a Vision, né? Para ver realmente o que a gente tava fazendo. Falou, a gente teve umas denúncias, passaram alguns fiscais aqui, então a gente quer ver mesmo. Aí mostramos para ele a produção. Porque assim, ó, quem é que vai fazer fachada? Quem é que vai fazer letreiro? Não tem. Tava tudo fechado, né? Então ele certificou, viu o produto que a gente estava desenvolvendo e aí tivemos a liberação como pra essencial. poder trabalhar. Exato. Sabe que é bom nós termos bons treinadores comportamentais, bons comerciais, mas ter um bom contador também ajuda. Porque eu pude trabalhar na época, porque um dos meus quinais era serviço de apoio à saúde humana. Certo. Aí eu pude trabalhar. Muito Na legal. época,
E assim, também foi essencial, porque teve muita gente que precisou da parte da inteligência emocional na Sim, época. sem Mas dúvida. enfim, águas passadas, que bom que passou, mas deixou bons aprendizados. Certo. Claro. Esquecendo o lado humano dos falecimentos, tivemos algumas dores também empresariais, empresas que fecharam, empregos perdidos. Mas quem conseguiu se manter, se fortaleceu de tal forma que não é qualquer coisa que faz parar. Sim, exato. E tivemos, então, as enchentes, aqui no Rio Grande do Sul não tem como citar, que teve empresa que Meu Deus. foi inundada hoje, amanhã já estava em outro pavilhão. E eu acredito que isso foi reflexo da resiliência criada na pandemia. Sim, exato. Então, poxa, foi talvez, em termos de estrutura, muito pior. Mas a resiliência estava posta. Quem enfrentou a pandemia, acredito que não tenha mais medo de muita coisa. Pelo menos no crivo empresarial. Aqui, Exato. sem colocar para jogo tudo que aconteceu dentro dos contextos pessoais, pessoas perdidas, enfim. Sim. Também tem que ser levado. Mas para não deixar também a nossa parte emocional, né? Não vamos ficar exato. triste, vamos seguir. Isso vai. E dentro dessa lógica, eu falei aqui de comercial, de contábil. São várias áreas numa empresa. Pô. E a gente não é mais, ou pelo menos vamos falar da Visio, não é mais um eu empresa. Sim, não. Mas hoje ao não. mesmo tempo, o diretor tem responsabilidades importantes. Sem dúvida. E aí eu anotei até aqui. Gestão, liderança, comercial, financeiro, marketing, contábil. A pergunta é, como equilibrar de forma com sanidade, Com sanidade é boa. com sanidade, tantos setores distintos? Então, eu acho que o principal, que nós falamos antes era o eu presa, né? Fazia tudo. Graças a Deus, com o passar do tempo, a gente começou a estruturar isso, buscando sempre ajuda, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho hoje em dia. Eu acho que o principal nisso que tu me perguntou, Evandro, é ter as pessoas certas em cada setor. Porque o empreendedor, eu acho que é uma obrigação o empreendedor ter o conhecimento de tudo isso. Mas ele não precisa ser um especialista em tudo, né? Então, eu vou me dedicar com o meu estratégico da empresa. Hoje, eu estou conseguindo me dedicar muito mais ao estratégico do que há um ano atrás. Há um ano atrás, eu me dividi entre estratégico e operacional. Hoje, eu vi que realmente eu preciso. Mas eu consigo, nesse momento, fazer isso porque eu tenho as pessoas certas nas outras áreas. Então, eu não preciso ser especialista em todas. Mas sim, eu acho um dever ter o conhecimento em todas elas, né? Para ao menos tu saber como a tua operação tá, para saber se as pessoas que tu tem dentro da tua operação que estão ocupando essas cadeiras estão fazendo um bom trabalho. E aí o teu papel vai ser conseguir vistoriar isso tudo, conseguir ter os dados, né? Para conseguir analisar e tomar as decisões corretas. Perfeito. Vamos lá, até para poder cobrar de forma justa. Sim, sem dúvida também. Porque querendo ou não, você tem uma equipe, eles trabalham direitinho, e daqui a pouquinho, como já se viu acontecer, a pessoa está fazendo uma cobrança da equipe ou muito aquém do que a pessoa Sim. poderia desempenhar, então tu está subestimando o potencial da pessoa, ou daqui a pouco até dentro de uma lógica cobrando coisas que para a estrutura não é possível. Perfeito. Então, eu concordo contigo, gênero, número e grau. Sim, o empresário precisa estar a par. Sabe, Josu, que eu fui buscar a formação de administração de empresas, né? Cara, eu sou muito grato, porque deu trabalho pra caramba, tive que estudar bastante para conseguir me formar. E muitas vezes eu ouço a injustiça que cometem com esse curso específico, que é o curso de administração, ele é muito genérico. Vamos lá. Eu sempre digo, talvez o curso de administração não forme um especialista, mas ninguém nos enrola. Aí que tá. Porque vai em busca e nessa direção que você apontou. E, caramba, a gente não precisa saber de tudo, mas tem que ter uma noção de tudo. Sem dúvida. Porque é tudo tão rápido que para a gente botar fora tempo e recurso é muito fácil. Mas, pois bem, dentro daquilo que você observa, porque, Josué, você até em função da tua empresa, a gente sabe que você transita por outras empresas. Sim. Lida com os diretores, conversa, adentra no negócio. Até porque a gente sabe que muitas vezes existem profissionais de design, como o Jean, que está aqui nos auxiliando, dando uma força. E muitas vezes vocês acabam desenvolvendo
o material para o cliente. Algumas vezes acontece, né? Sim, várias. E nisso você precisa entrar, entender a cultura da empresa do teu cliente, o que realmente ele quer, qual é a necessidade. E nisso você deve ter visto muitas lições valiosas, positivas, e de repente uma que outra que não é tão positiva assim. Sim, sem dúvida. Josué, conta para nós dessas lições. O que um empreendedor, na sua opinião, tem que evitar a nível de comportamento para se manter? Ou, posto de outra forma, o que não fazer para não quebrar? Então, Evandro, aí já entram, né, duas opções. A questão de conhecer algumas empresas, né? Claro, a gente conhece várias empresas, né? Então, até eu participo de outros grupos de empresários também, que é muito boa essa troca, né? Porque daqui a pouco, assim, eu estou fazendo 3 coisas certas e estou achando que isso está 100% e daqui a pouco não está. E eu consigo ter o exemplo de outro empresário. Vai falar, Josué, eu se fosse tu faria assim, na minha empresa eu faço assim. Então, a gente consegue fazer essa análise e trazer para a nossa realidade também, aplicar e ver se aquilo realmente dá certo, né? E continuar dando certo ou retroceder se não der. Então, eu vejo que é muito bom tu ter esse relacionamento com outras empresas, com outros empresários, justamente por isso. Teve um evento essa semana aqui na empresa para 20 empresários de diversas áreas. Então, foi muito legal, porque assim, muitas vezes a gente acha que, de repente, esse setor a gente precisaria organizar de uma maneira diferente, ou para nós ainda não está muito bom. Para mim, com o meu perfil, nunca está muito bom. Eu sempre estou modificando. Tu me conhece há tempo, né, Evandro? Então, tu já sabe como o Josué funciona. Então, assim... É inquieto, para dizer no mínimo. Exato. Então, eu sempre busco melhorar, tanto dentro da empresa, na minha casa, enfim, né? E foi muito legal a experiência de ter essa visitação, porque o pessoal elogiou muito a nossa estrutura, né? Que legal! Tudo muito organizado, o ambiente bonito, os colaboradores todos uniformizados, trabalhando. Então, isso aí é algo que a gente fica muito feliz, né? Por ter uma visão de fora, que daqui a pouco a gente é como é que posso te falar? A gente se cobra muito, né? Sim, exigente consigo muito mesmo. Muito exigente, e daqui a pouco a gente tem que dar um passinho para trás também e conseguir olhar e mensurar o que a gente conseguiu fazer até aquele momento, né? Ou seja, a gente, estamos sempre buscando melhoria, mas não quer dizer que a gente desvaloriza o que a gente tem no momento. Não, sem dúvida, nunca, né? A questão da gratidão, eu sou muito grato desde o início. Eu sou grato lá pelo início, há 20 anos atrás, pela venda do carro que eu tinha na época, pela motinho que eu comprei, que eu vinha todos os dias a Garibaldi. Passei 2 anos vindo todos os dias, trazendo material, trazendo minha refeição, até conseguir começar a estruturar o negócio, a começar a mudar a realidade, né? Então, quando eu faço a apresentação, tanto para os colaboradores como para outros empresários, da minha trajetória, então eu tenho todas as fotos lá, desde o início, né? E é muito legal reviver isso aí. Porque tu acaba dando muito mais valor ao que tu tem hoje, a praticidade que tu tem hoje dentro da empresa. Hoje a gente tem uma tecnologia em equipamentos, em maquinários que há 12 anos atrás, quando eu abri a Vision, era algo que estava muito longe da nossa realidade. E hoje a gente está vivendo esse período. Então, eu sou muito grato por ter tudo isso, ter essa praticidade, essa comodidade, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. E a segunda parte, né, respondendo o que tu me questionou, é o que não poderia faltar, né? Acho que para o empresário não quebrar. Não quebrar. Então, no bom e velho informal dos empresários. Não quebrar. Exato. Então, eu vejo assim, na minha trajetória, uma das coisas que me atrapalhou muito, que eu consegui ver que não estava dando certo, é o quê? É tu não delegar. Tu querer abraçar tudo para ti. Eu lembro que a primeira máquina que eu comprei custou o dobro do valor do carro que eu tinha. Eu vendi o carro para dar 50% de entrada e financiei o resto. Então, meu Deus, naquele equipamento... Eu boto a mão na minha máquina. Exato. Então, tinha minha, ninguém toca. Um cuidado com aquilo, tinha um ciúme da máquina, né? Só que tu não vai crescer desse jeito. Só que isso aí também tu tem que desbloquear.
Verdade. E tem pessoas e pessoas. Não foi fácil para mim desbloquear isso também. Mas eu cheguei no momento e, pá, Josué, se tu continuar assim, tu vai enlouquecer, cara, porque tu não consegue fazer tudo, né? Tu vai precisar de pessoas do teu lado. E aí foi aí que a gente começou a trabalhar. Então eu vejo que, assim, delegar é fundamental. Claro, a gente pode citar, assim, ó, 50 itens aí de coisas erradas que tu vai fazer que tu pode quebrar. Mas eu acho que o primeiro seria tu não saber delegar. O segundo é tu não ter um financeiro bem ajustado. Então, no momento que tu tem um financeiro bem ajustado dentro da tua empresa, que tu consegue olhar os números, tu consegue saber como está a saúde financeira da tua empresa, o cenário já muda, né? Porque aí tu consegue saber se tu pode fazer um investimento, se tu não pode, como a saúde da empresa está naquele mês. Outra coisa importante dentro do financeiro, não adianta tu só ter tudo anotado. Ah, eu tenho meu caderno de registro lá. Ah, tem entrada, tem saída. Beleza, mas tu não consegue fazer uma análise daquilo. Então, no momento assim, isso eu indico pro empresário que está começando hoje. Não importa se tu é o eu presa, se é um só, tu ter um sistema para desde o início tu conseguir colocar tudo dentro desse sistema. Se tu quiser pesquisar assim, tu tá com 3 anos de empresa, eu quero saber do janeiro de 2023. Cara, eu vou ali e puxo o relatório. Então, isso é fundamental, sabe? Quem não sabe analisar os números passados vai ter dificuldade de fazer uma projeção para o futuro. Exato. Então, hoje eu tenho um financeiro dentro da empresa também, a Fernanda, muito competente. Sim. Então, isso aí para nós... Conheço a figura. Isso aí para a Vision, assim, é uma ferramenta de sucesso financeiro. Não teria como fazer o que a gente faz se isso não tivesse bem estruturado, né? Verdade. Aliás, um abraço para a Fernanda, que deve estar nos acompanhando. Isso aí. José, sabe que você colocou várias sacadas importantes, aquela dificuldade em delegar, aquele ciúminho das coisas, isso é importante. Mas teve um elemento que você falou na primeira parte da resposta que me chamou muito a atenção e eu gostaria que, de alguma forma, que você desenrolasse um pouquinho mais, porque eu acho que faz muito sentido. Vamos lá. Porque o que acontece? Existe uma diferença bem importante entre persistência e teimosia. E eu acho que tem a ver com desistência. Porque dar um passo para trás não quer dizer desistir. Quer dizer se reestruturar. Certo. Que você usou esse termo. E às vezes é dar um passo para trás. Mas isso não tem a ver com desistência. Sim, sem dúvida. E isso eu acho que... Eu gostaria que você falasse, porque você tem bastante propriedade nesse movimento de... Vamos lá, retoma, reorganiza e vamos seguir para um outro caminho. Até pelas histórias que eu sei da sua jornada. Conta para nós um pouquinho desse olhar específico que eu sei que tu tens. Que é de, caramba, as coisas estão indo para um caminho que eu não estou gostando. Então, eu continuo, eu não continuo? Conta para nós, se entender que deve trazer algum tipo de exemplo prático, fica à vontade. Perfeito. Se não, conceitualmente já nos ajuda bastante. Esse retroceder aí para analisar, né, eu acho que é bem importante. Mas também, no meu perfil, ele não é muito demorado, tá? Eu sei. Ele não é muito demorado. Claro que se a gente estiver indo por um caminho que a gente já analisou e já está vendo que não dá certo, cara, é dar o passo para trás, reorganizar e já seguir por outro. Porque nesse mundo do empreendedorismo, cara, é tudo muito rápido, né? Verdade. É muito rápido. Então, no momento que a gente ficar esperando muito, as coisas acontecem. E um exemplo prático para isso, que também aconteceu na pandemia, tá? A gente já estava dentro da pandemia e começou a liberar alguns financiamentos para algumas empresas, né? Que era o Pronamp, se eu não me engano. Pronamp. E eu já tinha um planejamento para, depois que estruturasse o pavilhão, comprar 2 maquinários, 2 equipamentos. Que na época era uma corte a laser e uma laminadora, né? Cara, tipo assim, eu retrocedi, olhei, falei, eu tô conseguindo pagar toda a operação, tô sendo lucrativo nesse período, eu vou usar desse benefício também para conseguir reestruturar minha empresa com outros equipamentos que vão me dar uma maior produtividade. E foi isso que eu fiz. Então, naquele momento também,
eu poderia, né? Eu vou guardar tudo que dá, não indo vou... bem, vou segurar. Tô indo bem dessa maneira, não vou reinvestir. Não, naquele mesmo momento ali, eu estava reinvestindo na empresa. E isso aí nos possibilitou uma produção maior ainda, né? Naquele momento. Nos ajudou muito. Então, no momento que, aos olhos de alguns, com certeza o conselho seria... Como eu tive conselhos naquela época, tentaram me aconselhar, né? O conselho veio, mas eu não aceitei, né? O conselho veio, mas não foi aceito. De pessoas próximas de mim, Sim, né? pessoas que gostavam de ti, queriam teu bem. Exato. E analisavam o cenário. Exato. Então, a pessoa falou, José, entrega esse pavilhão que tu alugou aí, cara. Bota essas máquinas num porão, demite todo mundo e te acalma. Eu tive esse conselho, cara. Por incrível que pareça. Eu tava dentro do meu pavilhão, fazendo elétrica na sala de reunião, sentado no chão, sem naquela época ali, muitas esperanças, né? Tocando o barco, fazendo o que tinha que ser feito. Sem perspectiva. Exato. Porque o pior da pandemia, para o empresário, era a ausência de perspectiva. Exatamente. Que tipo de planejamento, o que a gente faz? Porque até então, a gente estava fazendo as proteções, estava indo muito bem com aquilo. Mas eu sabia que daqui um pouco outras empresas iam começar a fazer, iam começar a entrar nesse mercado por ver, né? Por ver. Claro, o mercado era muito grande, teve muitas empresas fazendo e teve mercado para todo mundo, mas por um período também. Então, até quando que vai ser feito isso e o negócio vai começar a funcionar com o nosso carro-chefe, né? Que era o nosso real produto que a gente trabalhava com as empresas. Então, naquele momento ali, falei, não, mas de jeito nenhum. Se eu vim até aqui, eu não vou parar por aí. Vai dar certo, eu vou seguir. Se tu quiser fazer isso aí com a tua empresa, ok. Vai tranquilo. A Vision vai continuar. E continuou, né? Que legal, que legal. Sabe que os funcionários da empresa que fabrica a máquina agradece. Exato. Quem tem empresa de treinamento agradece. Exatamente. O mercado agradece. Os teus funcionários, a família. A família. É que esse é um negócio que o pessoal não entende. Que é o nosso papel social enquanto empresário. Exato. Que não é só... Claro, existe o nosso interesse também do ganho monetário. Mas é que não é por isso. É que tu promove movimento monetário, circulação de dinheiro, obviamente empregos, oportunidades. Isso muitas vezes não é mensurado, é até trazido como uma irresponsabilidade. Sim. Que nesse teu caso, você trabalhar era o vilão da história. Exato. Mas aí, Evandro... Isso não pode ser assim, né? A gente tem que ir contra isso. Isso aí. Porque se a gente entrar nessa linha aí, cara, tu vai desanimar. E se eu entrasse nessa linha naquele momento ali, cara, eu ia fechar as portas e as famílias que dependiam de mim, em que situação queriam ficar? Exatamente. Né? Então, eu vejo como um dever. E eu sempre digo que as costas do empresário são costas largas. É muita chicotada e leva e é isso aí. Enfim, coisas que são normais de se conversar e que a gente está trazendo de maneira, então, oficial, pode-se dizer assim, né? Que muitas vezes as pessoas que não estão acompanhando talvez nunca ouviram esse outro olhar, que é a de responsabilidade. E, Josué, olha, de coração, eu converso com todos os empresários de todos os ramos. O que eu quero dizer é que eu converso com uma variedade muito grande de empresários e eu nunca conversei com um que tivesse realmente, assim, muito preocupado. Ah, meu Deus, o boleto da matéria-prima. Mas, de verdade, com quase todos tem aquela preocupação. Caramba, dia 10 tem que pagar a folha. A folha não pode faltar. Então, é sempre aquela preocupação com a equipe, aquela preocupação com as pessoas. Sim, exato. Então, haverão exceções, porque todos e ninguém é muita gente, mas a grande maioria se preocupa muito com a equipe. Então, coisas importantes a se dizer do mundo dos empresários. Pois bem, vamos lá. Deixa eu só confirmar com o pessoal que hora nós temos. Nós temos agora 20 para as 8. Então a gente tem mais uns 20 minutinhos, talvez um pouquinho mais. Passou rápido, hein? Quando o papo é bom,
Voa. Sou rápido. Eu quero fazer... Eu tenho algumas colocações que eu quero trazer aqui, mas você já falou um pouquinho da Vision. E quando a gente fala da empresa que a gente idealiza, a gente fala um pouquinho de nós mesmos. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho da Vision enquanto filosofia, enquanto a equipe, os valores, a missão. Não para falar da Vision, mas para falar daquilo que o Josué sonhou e com muito trabalho, não sozinho, Sim. está conseguindo pôr em prática e realizar. Fala para nós um pouquinho disso. Então, Evandro, desde o início, né? Se a gente fosse voltar na timeline aí, né? Quando eu comecei a empreender, o meu primeiro empreendimento, até mostrei uma foto essa semana, eu com 7 anos, com a camisinha social, com um blazerzinho. O que aconteceu naquela época para pegar o gancho para entrar para a questão da Vision, né? Naquela época eu estava na primeira série e um pessoal foi vender, não sei se tu teve isso aí ou não, umas bandejinhas com umas miniaturas tinha uns golfinhos, uns peixes e tal. Tu fazia um gesso Tá. e colocava dentro das forminhas, né? Colocava dentro das forminhas, aí deixava secar, secava rápido, desplacava e saía o bichinho ali, né? Isso aí eles faziam tu levar para casa, mostrar para teus pais, no outro dia tu levava de volta para a escola se tu não fosse comprar. Sim, eu lembro da situação. Olha essa cara de marketing aí. Assim, ó, eu não lembro do brinde em si, mas eu lembro de ter levado alguma coisa para casa e minha mãe ter dito... Coisa triste. Não. Tem que levar de volta, eu já passei por isso também. Aquele ali, eu acho que eu incomodei muito o pai e a mãe e eles deixaram eu ficar. Aí quando eu cheguei em casa, comecei a fazer, aí fiz uns 10 bonequinhos ali. Eu sou o caçula de 8 irmãos, né? Eu sou o 9º filho, né? E então eu já nasci tio. Já nasceu tio. Eu já nasci tio. Então quando eu nasci, o meu irmão já tinha uma filha mais velha do que eu, né? Então tinha vários sobrinhos. Então quando eu tinha 7 anos ali, eu tinha outros sobrinhos da minha idade, outros mais velhos. E os sobrinhos começaram a gostar dos... Pá, que legal. E eu comecei a vender aqueles bichinhos. Teus pais investiram o capital inicial. Exato. Cara, naquele momento ali eu vi que a gente podia produzir alguma coisa, vender e ter um lucro em cima daquilo. Me parece que ainda bem que tu mudou de mercado, não sei se tu ia... Né? Mas era o que se tinha no momento, né? Então, até minha filha fez uma pergunta num café da manhã, a Vitória. A Vitória tá com 11 anos e é empreendedora também, né? Opa! Empreendedora também. E ela fez uma pergunta para mim um dia, ela falou, pai, como que tu escolheu ter a Vision? Trabalhar na Vision e ter a Vision, né? Aí eu falei para ela, filha, foi acho que a Vision que me escolheu. Porque eu nunca idealizei, antes dos meus 16, 17 anos, não. Eu vou estruturar uma empresa de comunicação visual para fazer isso, fazer aquilo e tal. Não. Foi acontecendo. Eu trabalhei 10 anos no ramo gráfico. Depois do ramo gráfico, eu comecei a comprar alguns equipamentos que faziam parte da comunicação visual. Passou esses 10 anos, eu vendi a empresa gráfica e comecei de novo um novo negócio que foi a comunicação visual. Tanto que eu levei uns 6 meses para abrir as portas mesmo ao público, né, com o nome de Vision. Então, a gente trabalhou uns 6 meses de porta fechada. Naquele tempo, eu já fazia esse trabalho, terceirizava para algumas empresas, né, com as máquinas que eu tinha. Vendia os materiais, mas não tinha ainda um nome. Tinha um espaço físico, mas sem nome nenhum, né, só atendendo. Aí, chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho que começar novamente a estruturar e evoluir esse negócio mesmo. Até me perguntaram essa semana, e o nome Vision? Como é que surgiu o nome Vision, né? O nome Vision, eu fui para minha casa, coloquei o notebook em cima da mesa, falei, cara, eu tenho que pensar em algum nome para a empresa, né? Eu sempre tive visão de negócio, né? Então, maquinário, participo de várias feiras durante o ano, né? Isso é muito bom também porque a gente está sempre com as tendências mais novas no mercado. E oxigenando as ideias. Exato. Então, quando eu botei o note na minha mesa ali, eu falei, cara, eu sempre tenho visão de algo novo. Quando eu falei esse visão de algo novo, vai ser Vision. E justamente tu tocou nesse assunto, né? Não sei se aparece na câmera o logo. Aparece.
Então, tem a nossa logomarca, né? Então, aqui em cima faz parte do V da logomarca, mas ele tem o formato de um coração também. Que legal. Justamente é uma empresa que pensa no ser humano, no colaborador, não só, que nem tu comentou antes, não só pensando no monetário, né? Pensando realmente como aquele colaborador está, quais são os desafios dele. A gente faz uma reunião semanal, todas as segundas-feiras, que não é uma reunião para cobrança. É uma reunião de engajamento e de alinhamento da equipe. Então, todo mundo fala porque é grato e o que aprendeu na semana anterior. E é muito legal ver a evolução que está tendo nessas reuniões, porque tu vai engajando a equipe e cada um começa a conhecer um pouquinho mais de cada colega, né? Então, é tu começar a empreender com um outro olhar. Não só é uma linha de produção, tem que produzir, tem que faturar. Sim, isso aí ok, tem que ser, é uma empresa, né? Mas tu pode ter isso e agir com uma forma diferente com o colaborador. Sabe, Josué, se tu me permite uma entrada aqui, uma das questões que a gente mais vê no mercado hoje é a dificuldade no que tange a mão de obra. Conseguiria, por favor, Amar? A dificuldade no que tange mão de obra. As pessoas não... As empresas têm várias vagas e uma certa dificuldade de preenchê-las. Isso me remete que vale a pena observar na retenção de talentos. Sim. E aqui não precisa redescobrir a roda. Tu acabou de dar um exemplo, uma reunião que abre espaço para que as pessoas possam ser mais do que um número. Porque as pessoas elas têm suas ideias, têm seus sentimentos. E quando elas se sentem valorizadas, né? Jean, já que tá Muito fazendo, obrigado, faz Jean. mais uma viagem, por favor. Obrigadão. Isso, obrigado. Um rapaz gentil é outra coisa, né? E dentro dessa lógica, né, Josué, não precisa reinventar a roda. Basta você ter a boa vontade de olhar para as pessoas como pessoas. Exato. E eu não precisaria dizer isso para ti, mas vamos lá. Tu tem um estoque de conhecimento, ou, vamos falar, os empresários possuem um estoque de conhecimento que faz toda a diferença para sua empresa, Sim. desde que eles saibam usar. Exato. Bom, mas prossiga, continua contando para nós. Vamos a hora que perdi o fio da meada aí. Desculpa. Eu fiz o José perder o fio da meada. Então, assim, eu acho que com a história do coração, não precisa dizer mais perfeito, nada. Já perfeito. falamos muito nesse sentido. Então, eu tenho mais duas questões. Nosso tempo já está se encaminhando. Sim. Mas eu não posso deixar de pedir. Porque tu é empresário. Com várias responsabilidades, vários compromissos. E tu não tem nenhum problema de pegar uns a mais. Contudo, aqui vai um abraço todo especial para Suelen, para Vitória e para Aurora. Isso aí. Como que é, Josué, ser um empresário com tantas responsabilidades, com tantos compromissos e ainda ser um pai de família? Então, a E, primeira- aliás, uma referência como homem de família. Então, agora, vamos iniciar por um ponto. Dia 2 de novembro, dia dos finados, né? Eu e a Suelen completamos 23 anos de Mesmo? namoro. Parabéns. 23 anos. Parabéns pra ti, Suelen. Pra ti, especialmente, parabéns. Vai, Evandro! Achei que a gente era amigo. A gente é. Não, tranquilo. Um beijão pra Cíntia também, minha esposa, que ela também tá de parabéns. Isso aí, 23 anos. Então, assim, ó, pra te ver como deu muito certo, né? Mesmo sendo no dia dos finados, e eu pedi ela em namoro no cinema de Bento Gonçalves, assistindo um filme que o nome era Estrada pra Perdição. E estamos 23 anos juntos, viu? Não se perderam. Exato. Não se perderam. Então, né, brincadeiras à parte, mas são 23 anos de uma construção, né, que, sem dúvida alguma, isso aí eu posso encher a boca para falar que tudo que eu conquistei até hoje, se eu não tivesse a Suelen como base e por trás de tudo isso, eu não teria conquistado, sem dúvida alguma. Porque eu acho que dentro de um relacionamento, eu como empresário,
dentro de um relacionamento, a gente tem que saber o que a gente quer e tem que estar muito claro, tanto para o cônjuge quanto para mim, aonde a gente quer chegar e quais são os nossos planos e projetos futuros. Porque a gente é uma equipe. Se a gente não tiver essa clareza, não faz sentido algum eu sacrificar horas do meu tempo, sacrificar finais de semana, madrugadas. Passei alguma noite em claro já, cara. Alguma noite em claro. Verdade. Viajando em treinamentos, em feiras, e ela tomando conta das nossas filhas, casa. Então, isso não tem preço. Eu até falei numa das nossas reuniões, acho que foi dessa segunda-feira passada agora, que uma das principais decisões da nossa vida é quem a gente vai ter do nosso lado. Se a gente fizer mal essa escolha, cara, não vai ser fácil tu retroceder, conseguir ajustar isso, se fizer mal essa escolha, né? Verdade. Então, eu sou muito grato pela minha esposa, minha namorada e mãe das nossas duas joinhas, né? A Vitória, que está com 11 anos, e a Aurorinha lá, que está botando terror em casa, agora está subindo escada, e mexendo em pote, engatinhando. A CEO e a CFO da Vision no futuro. Isso aí, né? Tá com 1 aninho e 1 mês. Então, eu acho que é isso aí, Evandro, é a gente ter a clareza, porque como equipe e como casal, a gente tem que saber disso para trabalhar junto, né? Assim, isso vai se fortalecer e vai fazer sentido. É verdade, até porque tem um negócio que é interessante de se falar. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, exato. Aí é felicidade em casa, felicidade no trabalho. Mas normalmente as nossas esposas são aquelas que no momento de dificuldade são elas que nos acolhem, elas que nos fortalecem. E as nossas crianças, quem conhece no escritório, sabe que do lado do meu computador eu tenho uma foto da Emanuele, minha filha. Sim. Aquele dia que eu tô cansado, que eu não consigo mais, que eu digo, meu Deus do céu, aí eu olho pro lado, eu vejo a foto da Emanuele, vamos continuar. Isso aí. E vamos continuar. Porque é o que nosso dá, combustível, né? É o nosso combustível. Então, família, assim, eu tenho dificuldade para entender o empresário que abandona a família ou deixa ela muito de lado em prol do trabalho. Porque é justamente pela família. É isso aí. Então, esse equilíbrio precisa ter para todo empresário. Porque de nada adianta ter uma empresa altamente bem sucedida se a gente não é feliz com quem mais importa, né, Exatamente. José? Legal, muito bom. Josué, rapidão, projetos para o futuro. Vamos empreender uma nova... Temos vários, mas eu posso abrir um aí. Só um? Então tá, abre Mas esse tem um pra vários, nós, tem vários. abre um pra nós. Então, a gente acabou de fazer aquisição de um novo equipamento. Legal. Outro equipamento tecnológico para a empresa, né? Que vai nos possibilitar ter uma maior produção. Claro, vamos precisar fazer novas contratações, mas esse equipamento em si, ele consegue suprir 8 pessoas trabalhando no setor de acabamento. Então, agora a gente vai começar ano que vem, a fazer uma expansão. Quase semana que vem, mas mas tá aí, né? tá aí. Vai começar a fazer uma expansão no time comercial e fazer uma prospecção de vendas, que hoje a gente tem uma venda receptiva. A gente tem uma alta demanda, então a gente recebe muitos pedidos e muitos contatos, mas ano que vem a gente vai trabalhar com prospecção, então eu já estou preparando a casa para essa nova demanda. Perfeito. Então, com esse equipamento aí, eu consigo ter uma agilidade muito maior de processos de acabamento e acabamentos perfeitos, né? Feito pela máquina, e conseguir ter uma entrega muito maior. Então, já assinamos o contrato, 90 dias de prazo, já correu alguns dias, então em janeiro teremos novidades aí na Vision. Que legal. Vamos ficar atento nas redes Isso aí. sociais da Vision para ficar sabendo. Até porque, assim, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que todo negócio, toda empresa tem algo que pode consumir da Vision, que vai ajudar a empresa, Com certeza. que a Vision tá aí para contribuir, tá aí para Sem dúvida. atender, né, José? Perfeito, com certeza. Que legal. A gente falou de passado, de lições, do negócio, da família. Falamos um monte de coisa. Só que sim, José, tu me conhece. Eu tenho uma frase, e eu gosto de falar isso quantas vezes foram necessárias. Uma frase que eu pergunto a cada final de treinamento, que é por que valeu a pena ter vindo aqui hoje. Só que tem o seguinte, aqui no Propulsor Empresarial, a frase mudou um pouquinho. A frase é,
o que mais pode ser dito para que este momento tenha valido a pena? O que mais pode ser dito? Então, Evandro, eu acho que assim, para mim é uma experiência nova, primeiro podcast que eu estou participando. Então, eu vejo que nos traz uma reflexão de tudo que a gente passou. Assim, parece que conforme a gente vai conversando e vai conseguindo visualizar toda a trajetória que a gente passou, né? Os detalhes, cada passo que a gente deu. E a gente vê que, a gente já viveu muita coisa, né? Viveu muita coisa. E conseguir ter esse momento aqui, compartilhar contigo, com todo mundo que está nos escutando, para daqui a pouco acender a chama no coração de alguém que quer começar a empreender. Porque assim, a gente falou de muitas dificuldades, né? Mas a gente tem a colheita disso tudo. Então eu vejo que a gente precisa plantar hoje para colher no futuro. Hoje a gente vai plantar uma sementinha pequena. E essa sementinha pequena, em 1 ano, ela não vai virar uma árvore. Ela vai ter que ser regada, mês a mês, ela vai tendo um crescimento, vai produzir as folhas, os galhos, o fruto. Então eu vejo que é uma construção. Então, quem está desanimado, daqui a pouco está empreendendo ali, está com dificuldade, cara, vence a dificuldade que vai valer a pena. Mas é um processo, né? A gente tem que passar por esse processo. Não é do dia para a noite que vai acontecer, mas se a gente persistir, com certeza lá no final a gente vai ter sucesso, fazendo tudo da maneira correta. Legal, Josué. Que dica maravilhosa. Se te serve de estímulo, esse é o episódio 01 do podcast Propulsor Olha aí, Empresarial. estreando. Então nós também estamos aprendendo. Parabéns, também está ótimo. aprendendo porque é um desafio para todo mundo, né? Começar algo novo, e esse projeto ele também nos traz desafios importantes, porque uma coisa é você dar uma palestra para 200, 300 pessoas, isso é da nossa rotina, a gente faz. Agora a coisa muda quando existe outro tipo de estrutura e dinâmica. Então, assim, é aquela coisa, você nunca participou, eu também não. Então, estamos estreando a gente está juntos. construindo junto esse negócio. Ótimo. Que legal, que bacana. Josué, nesse momento eu já vou te passar a palavra para os teus agradecimentos e tuas considerações finais. Só que tem o seguinte, eu preciso te agradecer muito por ter aceitado o convite. Agradecer muito por toda a confiança que você depositou no meu trabalho durante todos esses anos. E, claro, agradecer pela tua generosidade em aconselhar a todos aqueles que estão acompanhando ao vivo, que vão assistir no YouTube no segundo momento e que vão ter a oportunidade de receber isso que você falou e, como você disse, acender uma chama, ajudando, contribuindo. Afinal, a filosofia desse podcast é contribuir com quem quer crescer. Então, Josué, muito obrigado. Agradecimentos e considerações finais. Então, tem 2 pessoas aí que eu queria agradecer muito, que com certeza se não está assistindo agora vai assistir, que são os meus pais, né? Então, com 89 anos, a dona Marlene e o seu Vitório, que foram referências para mim desde o início da jornada, né? Desde o nascimento, né? Então, são pessoas extraordinárias que formaram o que eu sou hoje. O caráter do meu pai, a força de vontade da minha mãe. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem que eu tenho. Então, agradecer muito eles, que eu amo muito eles, e ser muito grato a eles por isso também. Toda a equipe da Vision, né? Porque a Vision só existe hoje porque por detrás, nos bastidores, tem uma equipe comprometida, equipe que quer crescer, que tem oportunidade de crescer. Então, sou muito grato a eles, né? Sem eles, a Vision não existiria. A minha esposa, minhas filhas, ao Evandro, diversos treinamentos que eu já fiz contigo, né? Na PS Intelectos, então trouxe sempre muito conhecimento. Então, sou muito grato a todo o pessoal aqui da Conexão também. Então, muito obrigado por tudo. Josué, mais uma vez, muito obrigado. Cris, obrigado. Jean, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo, pelo YouTube ou pela rádio Conexão. Agradecer a cada um de vocês pela confiança. Quem está no YouTube, like, compartilha, curte, tudo que tem direito. Dá uma força grande. Certo? Mais uma vez, obrigado, um beijo no coração de todos. Até a próxima.